ouvintes da Alfa. Hoje eu tô aqui para conversar, bater um papo com Pedro Mariano. Pedro, bem-vindo de volta. Eu que agradeço, imagina, o prazer é meu. Ai, que bom. E eu já quero então saber um pouco do seu novo projeto, né, Claro. que você tá lançando agora, seu CD e DVD, o Pedro Mariano e Orquestra DNA. Isso. Né, tá já em todas as lojas, plataformas digitais. Eu queria que você contasse então um pouquinho do seu novo projeto. Esse projeto, ele é a sequência de um projeto com o mesmo nome, que eu lancei há 2 anos atrás, o Pedro Mariano e Orquestra, e que, na verdade, o projeto anterior, nós gravamos o disco no começo da turnê, segundo ou terceiro show, e ficamos esses quase 2 anos excursionando com esse show. Aí, quando acabou a turnê efetivamente, eu comecei a me dedicar a um novo projeto todo, com repertório novo, sonoridade nova, tudo, quando surgiu o convite de fazer novamente, que na verdade não era nem fazer novamente, era dar continuidade ao orquestra que já vinha acontecendo. Sim. Como eu já tinha um material bom na minha mão, já tinha uma sonoridade, já tinha algumas músicas inéditas que já falavam aquilo que eu propunha como uma sequência na minha carreira e tudo mais, eu falei, bem, já vamos já vamos continuar com o circo na rua, vamos mudar o assunto um pouco, né? Vamos agregar algumas músicas novas, tudo. E nesse processo de agregar essas músicas novas, começou a tomar forma esse novo projeto orquestral. Tá. E aí, até por uma questão de, como se diz, de você amadurecer durante o processo, nós optamos por gravar o último show, e não o primeiro, o segundo lá no começo, e sair em excursão desse projeto. Nós fizemos a excursão do projeto antes de gravar o disco. E aí nós gravamos no começo do ano, aí passei esse primeiro semestre em finalização, edição, para lançar agora. E o curioso é que essa escolha foi muito bem tomada, porque realmente ao longo do processo, ao longo dos shows desse orquestra novo, do DNA, muita coisa foi amadurecendo e com certeza foi uma escolha perfeita gravar o último show. Legal. Muitas ideias que a gente teve ao longo do processo foram amadurecidas, outras abandonadas, e aí a gente pôde mexer no repertório. Até por isso, algumas pessoas me perguntaram por que tem algumas músicas do orquestra anterior nesse. Justamente por isso, porque ele é uma continuidade, então seria como se fosse o novo show orquestra com canções novas, com uma leitura nova de algumas coisas. Então, foi esse o processo adotado. Né? E as músicas novas que entraram nele são justamente essas músicas que eu estava trabalhando em estúdio antes de surgir a oportunidade de fazer a continuidade desse projeto. Legal. Talvez precisava desse tempo então, né? Eu acho que sim. Todo projeto grande, com uma sonoridade complexa, como é um projeto orquestral, você precisa de um tempo de maturação, tanto da ideia quanto do repertório. Não é toda a música que vai funcionar, né? Claro, você colocar a orquestra para tocar dentro de uma música em função de uma canção é sempre um aditivo. Mas a gente não está falando de uma música isolada, nós estamos falando de um repertório, de uma continuidade, de um show, de um acontecimento contínuo, de dinâmica. Então não é toda música que vai funcionar. Às vezes o arranjo fica lindo, maravilhoso, porém ele não fala a mesma linguagem do show. Então, por conta disso... Perdão. Então, por conta disso, nós somos obrigados a fazer concessões, fazer escolhas durante o processo. Então, esse tempo realmente foi determinante para que a gente chegasse a um repertório bem maduro e bem sólido. Foi gravado no início do ano, então, no Teatro Alfa. Isso. Né? E, como você comentou um pouquinho, traz canções inéditas. Exatamente. Regravações de grandes nomes da MPB. Exatamente. O que você pode adiantar, então, do repertório, assim, pra gente? Então, de regravações, até mesmo nas regravações tem coisa inédita na minha voz, como, por exemplo, o Êxtase, do Guilherme Arantes, que eu havia feito uma primeira experiência em estúdio no final do ano passado. Gostei da ideia, gostei de ter tocado a música, e aí, para ter um registro oficial, quis inseri-la no projeto com orquestra. Tem um momento que nós esperamos, nós discutimos muito
e acabou sendo um momento muito especial e muito esperado no show, foi o dueto com a minha mãe, Casa no Campo, que também é uma regravação, também oriunda de uma gravação que eu fiz no final do ano passado e que a gente resolveu colocar no show com a orquestra. E tem as músicas novas, né? Tem DNA, de Peito Aberto, que são duas canções que abrem o show, que são respectivamente do Edu Tedeschi e do Fábio Cadore, que são duas canções bem emblemáticas do momento musical e emocional que eu vivo hoje em relação à minha obra, né? Então eram duas canções que eu não abria mão de colocar, e elas acabaram puxando um pouco, de certa forma, toda a textura do show inteiro, toda a textura do projeto, né? Porque elas têm elas têm uma roupagem completamente diferente do ambiente orquestral, então nós tivemos que adequar o restante em função a ela, o que foi muito divertido e bem estimulante nesse sentido, porque eu adoro revisitar a minha obra, mas toda vez que eu a revisito, eu gosto de trazer ingredientes novos, de não simplesmente tocar novamente, tocar da mesma forma. Eu gosto de reviver aquilo de uma outra forma. E essa música me propiciou isso em relação às outras canções que já estavam no repertório. Legal. E você comentou também do Casa no Campo, então como é que foi segurar essa emoção? Se é que teve como segurar a emoção? Não, tem como segurar. É lógico. Muito da carga emocional, do controle que você vai ter sobre ela, vem com o tempo, né? Exatamente. Não era a primeira vez que eu estava cantando essa música, ouvindo a voz dela comigo. Eu falo para todo mundo que eu tive muita sorte de não vê-la cantando comigo, porque o telão estava nas minhas costas, eu não estava vendo o telão. Se eu tivesse que cantar olhando para o telão, com certeza seria uma situação um pouco mais difícil. Porém, isso é uma característica minha. Eu, quando tô no palco, tô cantando, eu já entro numa outra dimensão, estou em outro local. Por muitas vezes eu me pego imerso de tal forma que eu esqueço que eu estou no palco, eu esqueço que tem a plateia na minha frente, eu esqueço tudo. Eu estou num outro lugar. E isso me ajuda nesse ponto de controlar a emoção. Só que quando você agrega uma gravação de um DVD, porque foi a primeira vez que eu cantei ao vivo essa música, foi no dia da gravação do DVD. Então, ao longo da turnê, eu não tive a oportunidade de vivenciar essa música e amadurecer essa relação com a canção. Então, foi no dia. Então, você tem a gravação do DVD, você tem o público, obviamente, você tem todo o processo de você estar ali com a orquestra e tudo mais. São 25, 26, 27 pessoas no palco, junto, concentrados em fazer uma gravação. Então tudo isso você tem que domar, além do lado emocional. Então é tanta coisa para pensar que se você não tiver absolutamente concentrado, alguma coisa vai sair errada, entendeu? E eu não gosto que as coisas saiam erradas, então eu me concentro bastante. Não entro no processo automatizado, não é isso. É que realmente eu tenho que cumprir aqueles 4 minutos e 35 ali do melhor jeito possível. Então, assim, tivemos que refazer algumas vezes por problemas técnicos, tudo. Então tudo isso vai criando uma tensão que às vezes é até maior do que a própria emoção do instante. Mas depois de realizado, é uma coisa muito especial, né? Não tive a oportunidade de conviver com ela. Então a música me propicia isso, me propicia poder revisitá-la, me propicia poder interagir com ela, me propiciou aprender muito com a música dela. Então é mais uma dívida positiva que eu tenho para com a música, ela me propiciar tudo isso. Poxa, que bacana. E conta um pouco pra gente agora do que é tocar, cantar ao lado de uma orquestra de verdade. Qual é a sensação que você tem? Olha, é muito diferente de tudo. É muito diferente de tudo porque vou partir da primeira comparação. Eu faço muito show com piano e voz. O piano e voz é interação e improvisação a cada compasso da música. Então, assim, não é anárquico, não chega a ser anárquico ao ponto de cada um faz o que quiser e a gente se encontra no final. Não é. É que você trabalha a gente
um combinado. A gente combina que a música vai ser desse jeito, que vai ter esse tamanho, que nós vamos repetir tantas vezes as tais partes, mas o que vai acontecer ali no meio depende muito da interação dos dois músicos. Quando você parte para um formato com a minha banda, eu e meus 4 músicos, já há um combinado mais hermético. Nós temos um arranjo a ser seguido, né? Vai começar dessa forma, vai repetir tantas vezes, aqui vai ter uma convenção que nós vamos passar para a parte A, para a parte B, e assim vamos finalizar com esse movimento. Apesar de estar tudo absolutamente combinado, ainda há muita interação e muita improvisação. Por quê? Porque tem solo, porque no jeito de tocar, às vezes um emprega uma característica que acaba influenciando o outro, e a música ela vai ganhando uma personalidade própria em função daquele combo, daquele grupo que está tocando. Quando você vai para a orquestra, absolutamente nada disso é permitido. Entendi. Você tem que tocar absolutamente o que está no papel. Por quê? Imagina um dominó numa sala, 1.500 peças. Imagina que você dá um toque, você começa a ver tudo aquilo cair, entendeu? É a mesma coisa se cada um decidir que vai... não quero tocar desse jeito, eu quero empregar. Não. A unidade, a sonoridade da orquestra depende de uma unidade. Lógico, a cada formação, se eu trocar os elementos, se eu trocar todas as pessoas e botar a mesma formação com pessoas diferentes, a orquestra vai soar diferente. Mas o arranjo, a proposta sonora não vai soar diferente. Ela tem que soar absolutamente igual. É a mesma coisa que você ia ouvir. Vou ouvir Stravinsky com a OSESP, depois vou pegar um avião e vou ter muita sorte e muito dinheiro para ouvir a mesma peça de Stravinsky em Nova York com a Sinfônica de Nova York. Você vai ouvir exatamente a mesma coisa. O que vai diferir uma da outra? A performance, mas você vai ouvir absolutamente a mesma coisa, os mesmos contrapontos, as mesmas frases, tudo. É igual. Entendi. Entendeu? É igual com a gente. Então isso deixa o quê? Muito pouca margem para improvisação, porém, contudo, entretanto, eu poderia ser o tipo de cantor que estivesse nem aí porque está atrás de mim, e assim, eu vou aqui fazer meu show, vocês que venham atrás. Isso, o maestro que conduz, ele vai conduzindo em função do que eu estou fazendo. Não foi a proposta que nós quisemos. Nós quisemos mostrar para as pessoas uma sonoridade conjunta. Então, eu, apesar de ser o artista principal, o lead singer, o cara que está ali na frente, né, o nome que está na frente, eu queria o tempo todo ser mais um instrumento dentro dessa orquestra. Então os arranjos todos foram criados em função de um jeito que eu elegi para cantar aquelas canções. E isso exige todo aquele grau de concentração, né, que eu falei. Então, eventualmente, até isso mesmo eu tive que me ajustar muito, porque eu sou um cara muito solto, eu gosto de cantar música cada hora de um jeito, eu odeio aquela água parada, eu gosto de movimentar tudo. E ali não, é um outro tipo de exercício. Exato. E como você ter personalidade dentro disso. Então, esse exercício me transformou num músico infinitamente melhor hoje do que eu era antes desse projeto, com certeza. Que legal. E Pedro, você é considerado assim um dos maiores intérpretes da música brasileira. Já foi indicado... Muita bondade. Muita bondade. Mas ele já foi indicado 4 vezes ao Grammy Latino, pois não é? O que isso significa para você? Que não é pouca coisa, é muita coisa. O que te representa? Olha, eu vou dizer para você que, lógico, o ego sempre fica massageado, é gostoso você ser reconhecido por um trabalho, por uma carreira e tudo mais. Mas não é um objetivo de vida. Eu não tenho esse objetivo. Eu gosto, acho as premiações muito interessantes, porém... É reconhecimento. É um reconhecimento, lógico, da classe, do meio todo profissional, tudo. Mas sempre fica aquela questão na cabeça de o quanto disso é premiação, o quanto disso é uma forma de você movimentar o mercado. Então, será que é realmente isso? Né? Esse ano ganha um, aquele ano ganha outro. Como toda premiação, você fica sempre, lógico, feliz por ser lembrado. Eu digo sempre assim, que a indicação é sempre o prêmio maior. Você ganhar o prêmio ou não, aí eu acho que tem muitos valores envolvidos que não me competem, e eu também não estou nem aí. Mas o prêmio em si, ele fica ali na estante pro ego.
eu não vivo de passado, eu não gosto de viver de realizações. Eu estou sempre olhando para o futuro, estou vendo o que eu posso ainda agregar. Talvez essa forma de ficar olhando sempre para frente e nunca para trás, talvez me dê mais argumentos e uma maior durabilidade na minha carreira a longo prazo. Eu penso assim. E, portanto, não é um foco, não é uma coisa que é lógico, eu gostaria, sinceramente, que um projeto desse tamanho, como orquestra e tudo mais, recebesse mais atenção da mídia, generalizadamente falando. Porque no Brasil é muito difícil se fazer arte, é muito difícil se fazer cultura, e é muito difícil você realizar um projeto desse tamanho. Então, um reconhecimento pela coragem, eu já ficaria feliz. Eu não quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho pelos louros, pelos méritos, porque foi artisticamente impecável. Eu nem tenho essa pretensão. Eu busco fazer o meu melhor o tempo todo. Mas eu ficaria muito mais feliz se fosse reconhecido o fato de estar andando na contramão. Né? Enquanto você vê milhares de artistas serem obrigados a diminuir custos, diminuir equipe, diminuir tudo, fazer projetos minimalistas para continuarem fazendo suas turnês, para continuarem sobrevivendo da música, né? A gente vai lá loucamente e cria um projeto gigantesco, tudo bem, incentivado, patrocinado por leis de incentivo, com um banco como o Bradesco por trás, lógico, tudo isso conta muito. Mas eu poderia fazer esse mesmo projeto de piano e voz. Eu ia faturar mais, ia fazer 10 vezes mais show, mas não é isso. A minha intenção não era essa. Fomentar a cultura com um projeto como esse era a minha intenção. Né? Ter a oportunidade de estar próximo de jovens músicos e tudo mais. Isso eu acho que hoje é mais importante. Então, esse tipo de realização me motiva muito mais do que os prêmios ou os reconhecimentos ditos técnicos profissionais. Vivemos hoje uma fase tão árida na cultura brasileira que eu ficaria mais feliz se esse projeto fosse apenas notado pelas pessoas e por aqueles que fazem a dita mídia crítica. Sim. Pela realização, muito mais pela realização. Porque uma coisa eu sempre falo, toda vez que eu termino um projeto, ainda mais o projeto orquestra, que foi tão difícil de fazer, no final das contas eu olhei pro produtor, pro maestro, diretor musical, a gente sentou tomando um vinho, eu olhei para eles e falei, nós fizemos. Agora, o que vai acontecer eu não sei, mas que a gente fez, e é isso que a importa, gente fez. Né? Exatamente. O que nós vamos fazer eu não sei, eu só sei que eu vou fazer. E é isso que me interessa. Que bacana, bate até um alívio, né? Que realização. Realizei. E agora eu tô olhando pra frente. Agora segue a vida. Que legal. Pedro, eu queria saber quais são as suas inspirações hoje, referências musicais. Muitas. Imagino. Se você me fizesse a mesma pergunta uns 10, 15 anos atrás, eu teria nomes. Muito, né? Eu teria nomes. É tal. Com o tempo, esses nomes não saíram da minha lista, mas surgem outros tantos, e surgem alguns até que você nem imaginaria que você fosse um dia colocar na sua lista, e aí quando você se distancia um pouco da obra e daquilo que você considera uma massa crítica que você foi construindo, eu descobri que não é um artista efetivamente que me influencia ou que me posiciona de alguma forma. É uma proposta, é uma sonoridade, é um instante, porque eu já me peguei ouvindo rock puro, já me peguei ouvindo clássico, já me peguei ouvindo jazz. Essa semana, por exemplo, eu fui para Salvador trabalhar, fiquei 2 dias direto que no meu fone só tocava jazz tradicional, mas assim, com o Quincy Jones, eu não queria ouvir nenhum outro. Por quê? Porque naquele instante era o som que me acalmava, que me concentrava, que me trazia pro foco de novo. Então, assim, É muito do momento também. Exato. Eu tenho muitas sonoridades que eu uso para vários fins, né? Quando eu vou atrás de uma referência, aí eu procuro ouvir aquilo que eu não estou ouvindo. Eu procuro ouvir aquilo que eu nem ouvi. Eu procuro apontar para frente, porque provavelmente vai vir alguma coisa diferente e é isso que me motiva. Quando eu quero ouvir um som para descansar, aí entra o clima do momento, entendeu? Eu brinco assim,
O negócio é varrer o jardim? Então, peraí, preciso de uma coisa mais agitada. O negócio é limpar a piscina? Peraí, vamos ver uma coisa mais tranquila, que funciona com a água. E eu fico brincando com isso. Mas tem muita coisa. Eu com o advento dessas plataformas digitais, você consegue chegar rapidamente a tantos artistas novos que estão rodando o mundo, que, por um lado, é muito bom, porque você chega e consegue absorver uma série de informações que você não tinha antes. Por outro lado, você descobre também que você tem que tomar um cuidado muito grande para não deixar a coisa muito rasa, entendeu? Porque hoje em dia você não consegue se aprofundar na carreira de um artista. Eu sou de uma época de encarte de disco, de sentar, abrir um disco, ficar olhando o encarte, vendo quem trabalhou, fazendo o cruzamento. Pô, esse cara tocou nesse disco, mas eu já ouvi o nome dele. Aí você vai lá, pega outro, fala, putz, por isso que eu gostei, o cara tava no mesmo trabalho aqui, papapá. Hoje você não tem nada dessas informações, você não vê, você não sabe quem trabalhou nos discos e tudo mais. Então esse tipo de informação me influencia muito mais do que a música propriamente dita. Porque a música boa, ela vai te influenciar. Exatamente. Independente da fonte, entendeu? Agora, você conhecer os profissionais que estão trabalhando ali dentro, você consegue criar uma teia de raciocínio, de produção, de trabalho. Como que aquilo chegou naquele instante, né? Por que a gente gostou tanto de Off the Wall? Por que a gente gostou tanto do Thriller? Por que a gente gostou tanto do Bad? Pô, além do Michael Jackson, você tinha um time de pessoas trabalhando para ele sob a tutela de um cara incrível, né? E aí quando você pega esse cara incrível com esse time e você vê outros projetos que aconteceram na mesma época, você vê o mesmo padrão de qualidade e aquilo te influencia, independente do artista. Então isso é muito mais complexo e eu fui aprender isso com o tempo, né? O artista, para mim, é muito mais de gosto do que de influência propriamente dito. Claro que eu vou ter uma lista aqui. Não, você é obrigado a falar 5 nomes. Eu vou te dar 5 nomes, lógico. Mas isso não conta mais tanto para mim quanto a atmosfera que eu quero absorver, entendeu? Acho que é muito mais isso. E a cabeça vai ficando cada vez mais fresca nesse sentido. Porque quando você põe nome àquela influência, o seu horizonte ele encurta. Limita muito. Limita bastante. Sim. Eu não gosto de encurtar. Entendeu? Nesse sentido. Porque eu também me vejo como um formador de opinião. Então, quando eu chegar aqui e falar pra você, ouço muito Quincy Jones, eu já vejo a molecada do outro lado, Quincy Jones, exatamente. Ótimo, vá atrás, porque o cara é bom pra caramba. Mas, assim, é melhor, assim, eu procuro falar pras pessoas, ouça de tudo. Não crie preconceitos. Música boa tem que ser ouvida. Música ruim também tem que ser ouvida. Porque o bom só existe por causa do ruim e vice-versa. Então, assim, para você montar a sua massa crítica, é necessário que você ouça aquelas coisas ruins. Não precisa se martirizar, não é ir lá, tá bom, hoje eu vou ouvir só coisa ruim. Não é nada disso, não. É saber que aquilo existe para você criar o seu balanço, entendeu? Sim, legal. Você já tem 23 anos de carreira, né? Tudo isso mesmo. Gostaria de ter de idade, mas infelizmente não é mais possível. Mas são 23 anos de carreira, bastante coisa. Eu sei que foi difícil falar de música, selecionar alguma coisa. Vai ser difícil também essa pergunta que eu vou te fazer agora, mas por acaso nesses anos todos, você elenca assim algum ou alguns momentos bem marcantes que você teve? Ah, sim, com certeza. Tem bastante pode coisa contar legal. Um pouquinho pra gente? Às vezes são momentos que você que só quem estava lá viu. Como, por exemplo, a primeira apresentação ao vivo do disco Voz no Ouvido, foi na Tenda Brasil, no Rock in Rio, em 2001, se eu não me engano, 2001, acho que o Rock in Rio foi 2001. Foi uma coisa alucinante, porque ali nós tivemos uma real resposta do público de que eu saí de um lugar e me posicionei em outro, quando você vê uma massa inteira cantando a sua música. Isso mostrou que o caminho musical estava certo, que o caminho do marketing estava certo, que a trama se posicionava de forma correta no mercado. Isso foi muito, muito forte, foi muito emblemático, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Da mesma forma que eu vi a primeira vez uma música minha tocando no rádio, e não fui procurando, foi sem querer, de repente ela entrou. Isso também foi muito marcante na minha vida. Foi com a música Encontros, do primeiro disco, ainda em 98, 99. E aí vem vindo um monte de coisa. Tem horas que algumas coisas me chamam mais atenção, outras menos, tudo. Poder ter o meu selo, né, que eu lanço em 2009, foi uma conquista muito, muito legal para mim.
deu medo na hora, deu medo porque você sai de uma zona de conforto, né? Você sai de um aporte financeiro de multinacional e tudo mais, e começa, como a gente brinca dizendo na rua, sair da Bangu, né? Você vai lá e é tudo por sua conta, não tem mais dinheiro de ninguém, é o seu. E aí você tem que elencar condomínio, disco, condomínio, disco, condomínio, disco. É tipo assim, entendeu? Porém, você começa a descobrir o real valor do seu trabalho. Aonde? Na receptividade das pessoas, nas parcerias que você constrói. E isso foi muito, muito prazeroso. E a forma como a gente lançou o CD, o selo, também foi muito emblemática, porque foi de um disco que eu não consegui lançar em 2004 num litígio com a gravadora que eu estava. O disco não saiu, ficou congelado, literalmente. E só 5 anos depois eu consegui lançar através do meu selo sob licenciamento, porque aí já era uma direção toda nova naquela gravadora, eles foram super cavalheiros e me cederam o licenciamento para o disco. Então foi muito emblemático. Era um disco que eu briguei muito para ter. E na hora que eu consigo ter ele, eu tenho o meu selo. E eu consigo juntar os dois. Então, isso para mim tem um sabor muito especial, entendeu? E só quem vive disso, só quem sabe como as coisas funcionam, conseguem mensurar a conquista que é isso. E aí inclusive um amigo que nós todos aqui, que todo mundo que vive em rádio tem em comum, o Ângelo Campos, o Anjinho trabalhava comigo nessa época e o Ângelo estava no palco a primeira vez que eu cantei a música, no lançamento desse disco, a primeira vez que eu cantei a música, que era Simplesmente, que é a segunda música do disco. A sensação que bateu, e todo mundo que estava ali viveu desde o momento zero, desde o instante que nós lançamos, que nós gravamos essa música, congelou o disco, 5 anos se passaram, a gente conseguiu a liberação e lançou o disco. Então a primeira vez que eu consegui tocar essa música, mas sob a divulgação desse disco, foi um negócio que a gente não conseguiu se conter. Ele chorou, a equipe inteira chorou, porque fazer arte, fazer música no Brasil é vocação, não é talento. O talento você molda, você até pode ter ou pode não ter eventualmente. Mas se você não tiver vocação, você não segue no Brasil com música, com arte em geral. Sem vocação você não segue. Porque eu brinco e falo que a sensação que dá é que todo dia o Brasil te convence que você tomou a decisão errada. Todo dia, seja institucionalmente, seja culturalmente. Então, é por vocação. Eu faço isso porque não é só porque é a única coisa que eu sei fazer bem na minha vida, é porque eu não vou conseguir viver se eu não fizer. Entendeu? Preciso fazer, preciso estar envolvido com isso de alguma forma. Então é mais um momento emblemático, marcante. E aí passa o tempo, eu já estou no 4º, 5º disco lançado pelo meu selo. Então a escolha foi tomada corretamente, entendeu? E ainda por cima eu faço 2 projetos de orquestra pelo meu selo. Então quer dizer, é muito divertido você contabilizar isso. Mas como eu disse, não são prêmios que eu boto na parede. São ferramentas que eu vou utilizando para sempre olhar para frente e continuar mirando no processo, né? No que eu tenho que ter carregando comigo durante o processo todo.